Oi, meu convidado chegou! Tudo bom? Seja bem-vindo! Que prazer te ter aqui, você tá famoso demais! Não sei lidar com essa. Tá processando com tudo essa ainda, fama, né, não. Kelvin? Pra gente tirar esse gelinho aqui. Ele vai fazer o café que entende de fazer. Aí, vê aí qual que você quer. Fazendo o Kelvin fazer um café na prensa. Oh, meu Deus, só eu mesmo, né, Kelvin? Mas faz parte. Bom dia, cafezeiros! Estamos aqui no estúdio nessa manhã para entrevistar uma pessoa muito especial e que está aí no auge do nosso cenário aqui por ter conquistado um título no último final de semana, uma vitória. Kelvin Alves. O Kelvin, ele é barista e me surpreendeu que também é chefe, né, Kelvin? Eu sou formado em gastronomia. Uhum. Eu tenho, na verdade, 2 graduações. Eu sou formado em gastronomia e em publicidade. E tenho uma especialização em panificação e confeitaria. Uau. Então, eu estudo bastante sobre essa área. Eu acho que foi uma área que me ganhou muito desde quando eu entrei, de fato. Comecei a trabalhar numa cafeteria. E café, pão e doce, não tem como, Não né? tem Você como tá os dois fugir. juntos. Uhum. Então, foi uma coisa levando a outra e cheguei onde eu cheguei agora. Legal demais. Então, assim, pra gente começar esse papo super gostoso e que eu acho que eu vou me emocionar em alguns momentos aqui, porque eu já me emocionei antes do papo, né? Assistindo e presenciando algumas coisas. Então, assim, vamos lá. Ai, vamos lá. Então, a pergunta, Kelvin, ele fez o nosso cafezinho aqui, né? A gente colocou aí pra vocês a imagem daquele momento que ele tava fazendo café. A minha pergunta é, pode pôr café? Pode? Então, vamos lá. Kelvin, começa a falar pra gente aí, né, dentro da gastronomia, que eu acredito que tenha sido o seu ponto de partida, como é que foi esse interesse pelo mundo do café? Então, na verdade, eu sempre quis fazer gastronomia. Desde pequeno eu falo pra minha mãe que meu sonho era abrir um restaurante pra mim. E aí... Só que eu não sabia se era essa a vida que eu queria, né? Tipo, eu abrir mão dos meus finais de semana, dos meus feriados, pra viver na rotina de um restaurante. Aí eu falei, será que é isso mesmo que eu quero? Aí entreguei meu currículo pra uma cafeteria. Assim, vou lá ver de qual é. Eu nem tomava café. Sério? Eu não gostava de café. Falava em café, gente. Não, obrigado, deixa pra próxima. E aí, comecei a trabalhar nessa cafeteria como garçom. Uhum. Eu falei assim, vai servir de muito pra mim essa experiência. Já vou ter a vivência, né, de perder os fins de semana e os feriados. E aí, chegou um momento em que foi trocando os funcionários, e aí não tinha mais barista nessa cafeteria. E aí, eu assumi, sem saber muita coisa. Eu falei assim, vamos lá, vamos aprender, vamos dar o sangue pra isso. E aí, tô aí desde então, 8 anos fazendo café. Mas lá na faculdade, quando você estava fazendo seu curso, você viu alguma coisa relacionada a café ou a sensorial? Com certeza, né? Sim, na faculdade a gente teve uma aula bem rápida sobre cafés, mas eu já tava no café já tinha um tempo. Eu entrei fiz a faculdade de gastronomia já... sei lá, acho que 5 anos depois que eu tinha começado a trabalhar com café. Uhum. Aí acabou que quando chegou na faculdade, eles mesmos me chamaram pra ajudar a dar aula e tudo, falar. Então já foi um trabalho em conjunto, né, do professor e eu, que naquele momento éramos as pessoas que mais entendiam de café. Então, e a professora foi maravilhosa. Eu até falei pra ela que eu tava com muito medo dessa aula de café, de chegar uma pessoa que não sabia nada de café, e aí eu ficar, gente, não é isso, não tá muito certo. Mas aí ela falou tão bem, sabe quando você tem propriedade, tem paixão quando você tá falando? Uhum. Era isso que eu sentia nela, então foi maravilhosa essa aula pra mim. E como é que foi passar, assim, de não bebedor de café pra apreciador e transformar isso na sua atuação?
né? Como é que foi isso? Assim, você foi... Porque eu gosto muito de falar para quem ainda não está inserido no mundo do café especial, né? Porque é um processo. Você vai começando a desmamar do café tradicional, entender a proposta do café especial, valorizar, né? Aprender a ter realmente todos os seus sensoriais despertados, assim, para que você possa, né, apreciar de fato e se apaixonar, né? Como é que foi isso para você que não bebia café? Foi... Como eu posso dizer? Eu comecei sem saber, né? Cheguei lá e aí, tipo assim, gente, alguém tem que regular esse expresso. E como é que regula o expresso sem tomar? Não tem como. E aí, então, meu ponto de partida inicial era, eu preciso fugir do amargor do café. Porque era o que eu não gostava. Então, todas as minhas regulagens e o que eu tomava de café filtrado ou de qualquer outro tipo de café, era o que não tinha amargor. Então, depois que eu descobri que dava pra fazer café e não ser amargo, e aí fui parando de tomar café misturado, porque nesse início eu falei assim, gente, eu preciso tomar esse café, mas não tá gostoso. Aí eu misturava, colocava um leite, colocava alguma coisa, mesmo eu não gostando de café com leite, não é uma coisa que você vai me ver tomando. Eu também não curto. Era a minha saída naquele momento, de tomar um café misturado com alguma coisa, porque eu precisava aprender a tomar café. Então foi eu mesma me obriguei a tomar café e aprender a tomar café. Porque eu falei assim, gente, isso é muito legal. E não dá pra querer trabalhar com pão e doce e não ter o café do lado. Então, harmonização, né? Total. Aí eu comecei a tomar café filtrado e aí descobri que, além dos sensoriais de amargor, a gente consegue outras coisas também. E aí, cada vez tomando mais café, cafés mais diferentes, começa a estudar sensorial. As pessoas sempre falam, eu não tenho sensorial, eu não pego essa nota de jabuticaba, por exemplo. Mas você só vai pegar uma nota de jabuticaba se você já tiver comido uma jabuticaba na sua vida. Exatamente. Se você nunca comeu uma jabuticaba, você não sabe o gosto. Como é que você faz referência, sem ter provado o alimento? Aí a gente começa, come tudo que vem pela frente, o que você vê de diferente, barista e cozinheiro vai estar comendo. Porque quer saber o gosto, é a sua profissão. É igual eu falo pra minha mãe, eu não vou pra uma cafeteria só relaxar. Querendo ou não, é uma profissão que tá comigo 24 horas. Eu não vou tomar um café e falar assim, que é só um café gostoso. Eu vou, intrinsecamente, eu vou analisar esse café, sabe? Então, não dá pra separar essa parte. Não é uma coisa, eu acho que não é uma coisa intencional. Ela já se torna naturalmente ali, né? Como você falou, intrinsecamente. Se torna uma parte da gente já, não dá pra... Hoje o Kelvin barista vai ficar em casa e o Kelvin chefe vai sair, por exemplo. Não. O Kelvin que tá no seu lazer vai sair. Não dá pra desmembrar de jeito nenhum. Pô, legal demais. Eu vi que você recebeu um prêmio na Copa Coar do Centro-Oeste, né? Do ano passado. Vamos começar por ela. Tá. Conta pra gente. Então, eu falei assim, essa Copa aconteceu depois da minha primeira experiência do campeonato de barista. Tá. E aí, quando eu decidi participar da Copa Coar, eu usei como... Eu preciso ter uma rotina de estudo para campeonato. Por mais que seja regional, é um estudo, você precisa desenvolver alguma coisa. Então, eu usei isso como uma dedicação para eu me preparar, já que eu tinha todo o desastre que aconteceu no primeiro campeonato, que já a gente deve comentar sobre isso. Vamos. Eu falei assim, eu preciso aprender mais sobre isso, sobre essa rotina de campeonato. E aí eu falei, vou participar da Copa Coar. Era aqui em Brasília, foi aqui em Brasília mesmo, então eu não precisava de depender de tempo e de viagem, de coisa do tipo, então era mais acessível para mim naquele momento. E aí eu entrei e consegui chegar em segundo. Já foi uma vitória. Uma pessoa que foi desclassificada no primeiro campeonato que participou, chegar agora no segundo lugar, mesmo que seja um campeonato um pouco menor do que o campeonato de barista. A Coar ainda tá crescendo. Então,
Mas já era uma vitória. Isso aí amansa um pouco, assim, acalma um pouco o coração, né? Porque quando a gente se prepara e vai para um campeonato, para uma prova assim, a gente vai confiante, né? Uhum. E aí realmente quebra toda a nossa expectativa diante de qualquer tipo de acontecimento que não nos faça, né? Claro que a expectativa, ela existe. Todo mundo quer entrar para ganhar, né? Uhum. Quem fala que não... Mas quando a gente busca um outro meio e repõe um pouco essa dignidade da gente em termos de competição, transforma numa vontade maior, reaviva aquela vontade, né, anterior. Então, acho que foi um pouco isso que aconteceu com você, né? Sim, é tipo, você se propõe a fazer uma coisa e não dá certo. Uhum. A chance de você desistir pro próximo é muito grande. Então Muito. você precisa de um estímulo pra falar assim, nossa, não, eu sei o que eu tô fazendo. Foi um percalço só, mas vai dar certo. E aí a Copa Coar pra mim foi isso. Foi uma reafirmação pra mim mesmo de que eu não estava fazendo errado. Eu tive problemas, mas vão em frente que vai chegar na hora certa e vai dar certo. Você é determinado mesmo na sua vida? Ou você tem os seus momentos, assim, de querer desistir das coisas, assim? Kelvin Pessoa. Opa, café derramando aqui. Kelvin Pessoa, assim. Porque todos nós temos, né? Mas você é mais pra vambora, tem que ir, a luz tá ali, eu vou atrás dela. Ou é mais de, não, pô, acho que eu vou desistir. Eu acho que a gente tem os momentos, né? Não dá pra ser 100% Nunca. Vamos manter o foco e vamos pra frente. E igual nesse último campeonato mesmo, várias vezes eu pensei em desistir, porque não fluía as coisas, mas quando a gente pensa em desistir, é aquele momento que a gente pensa, por que eu tô fazendo isso? E se a sua motivação é forte o suficiente pra você passar por isso, você continua. Agora, se é uma coisa banal, você não vai. É igual pra mim, participar de campeonato é uma coisa que me estimula a estudar. É uma coisa que faz eu querer estudar mais sobre café, entender mais sobre café. Então, pra mim, a minha maior motivação nem é o prêmio em si. É o aprendizado que eu vou ter a bagagem nesse percurso. E aí, se você pensa, não tá dando certo isso, não tá dando certo aquilo, mas o seu objetivo é só o prêmio, são 20 concorrentes e 3 troféus só. Então, a chance de você ficar frustrado no final é muito maior. Você precisa de um motivo além do prêmio. Além disso, sabe? E é isso que me leva. Então, é isso que me faz não querer desistir. Mas também das as coisas. Pessoas que estão à sua volta te apoiando, isso conta muito, né? Nossa, sim. Eu acho que eu não sou a pessoa que faz as coisas sozinho. Eu tenho os meus momentos sozinho, que eu quero fazer nada, por exemplo. Algumas coisas eu falo assim, não, eu vou contar pra ninguém, eu vou fazer aqui e depois eu só mostro o resultado. Mas a maioria das coisas, por mais que a pessoa não esteja ao meu lado, tem um dedinho de cada um, porque em qualquer momento eu tive uma conversa, por exemplo, conversando com você agora, isso vai ser uma experiência que lá na frente eu vou falar assim, nossa, eu tava conversando aquele dia e tal. Então isso vai levar pra mim, mesmo que lá na frente eu esteja sozinho, naquele momento, eu tenho uma bagagem que várias pessoas me ajudaram. Então não dá pra fazer as coisas sozinho. Nesse campeonato de agora, eu acho que teve uma frase da Mari Mesquita pra você nesse sentido, não teve? Sim. Qual é foi ela que me conversou comigo e despertou esse lado de que eu não preciso focar só no prêmio. Que a chance de dar ruim é muito grande. E porque assim, se você parar pra pensar num campeonato em que as pessoas têm muito dinheiro, então você já pensa, eu não vou competir porque ele tem muito mais dinheiro, ele tem muito mais acesso do que eu. Então, a chance dele ser melhor do que eu é muito maior. Então, por que eu vou competir? Se eu não vou chegar lá na frente, eu não vou ganhar o campeonato, por exemplo. As melhores condições em tudo, né? Que se refere a dinheiro. Sim, por exemplo, ele vai ter um café melhor, ele vai ter um café mais caro, ele vai ter um equipamento melhor, ele vai ter tempo pra estudar e se dedicar só àquilo. Pessoas que vão estar com ele que são altamente... Sim. E aí, quando você... E aí ela falou assim, você tem certeza que é só essa a motivação? Você só quer participar do campeonato por causa do prêmio? Aí foi quando despertou essa chavinha, sabe? Tipo, não é só por causa do prêmio.
inicialmente a gente pensa muito no prêmio, queremos chegar no pódio e ser reconhecidos por isso. Mas depois dessa pergunta, a gente passa a pensar o que mais além do prêmio? E aí foi aí que eu me atentei de fato, porque acontecia, o meu objetivo de estudo sempre esteve lá, mas era uma coisa que eu negligenciava, tipo, eu fingia que isso não existia. Eu me engano. E eu queria só o prêmio, mas depois do primeiro campeonato, essa conversa com a Mari foi depois do segundo, depois do primeiro campeonato, né? Já tinha acontecido o desastre, aí eu fiquei, gente, eu não cheguei lá na frente, eu fui desclassificado, mas o que eu posso tirar disso? O baita aprendizado que eu tive vale mais do que o prêmio, sabe? Então, foi aí que eu passei a focar realmente no que eu posso tirar de aprendizado e de conhecimento além do prêmio. O prêmio é um agregador só, mas não é o objetivo principal. É isso aí. É como se ficasse uma marca na sua trajetória, na sua vida profissional e também pessoal, porque eu acho que tudo que envolve a emoção faz com que a gente se modifique, né? Então, é isso que você vai levar de memória pro resto da sua vida, né? Esse aprendizado, essa experiência, tudo isso daí, né? Nossa, sim. Acho que é igual eu falo para as pessoas, gente, se você tiver uma oportunidade de participar de um campeonato, por menor que ele seja, participa. Isso vai levar a sua carreira profissional, a sua visão de profissão muito mais pra frente. Eu falo que nesse campeonato em que eu fui desclassificado, eu cresci 3 anos mais na frente, sabe? Do que eu cresceria se eu não estivesse participando de um campeonato. E olha que eu não tive uma classificação boa, eu fui desclassificado, então... Vamos falar desse campeonato aí de 2022. Isso. Né? Vamos contar essa história aí que você fala trágica. Nossa, não, foi um desastre, mas que foi um sucesso no final das contas. Eu fui me inscrever, falei assim, nossa, vou participar desse campeonato. E aí eu achava que era uma coisa. O campeonato era, pra mim, né? Era eu fazer um cappuccino, um expresso e um coado. Eu achava que era isso. Só. E, gente, isso é de boas pra fazer. Eu faço isso todo dia. Eu faço um coado, faço cappuccino, faço expresso. Faço isso todo dia. Fui me inscrever e aí não tinha mais vaga. Já tinham acabado as vagas e eu entrei pra lista de espera. Eu falei assim, 2 dias, 3 dias, mais ou menos, já deve sair o resultado se vai abrir vaga ou não. Não saiu nada, eu falei, então não vou participar esse ano, né? Aí eu falei, tá bom, ano que vem a gente tenta de novo. Aí faltando, sei lá, um mês, uns 20 dias mais ou menos pro campeonato, a BSA me liga e fala, então, tem uma vaga, você quer? Aí eu, quero, vamos lá. Já tinha deixado... Eu já tinha desistido de tudo, achei que não ia participar mais, que não ia ter mais nada. Tava na rotina normal, né? Aí eu falei, tá, vamos. Aí peguei... Paguei a inscrição, e depois que eu paguei a inscrição, eu fui realmente ler o regulamento e saber o que era que eu tinha que apresentar. Aí eu fiquei, meu Deus, não era um coado, um cappuccino e um expresso. E aí, 2 dias depois eu peguei Covid. Aí eu, não. Por que eu fui pegar Covid logo agora? Aí fiquei preso em casa por causa da quarentena, não podia sair. Então eu não podia escolher café, eu não podia treinar nada, eu não podia resolver nada. E aí, no meu último dia do atestado, eu fiz o teste de manhã, deu negativo, eu falei assim, eu vou aproveitar esse dia pra resolver minhas coisas. Saí e fui direto no Estúdio Grão, que inclusive, uns 2 anos, eu acabei levando um café do mesmo produtor. E aí, falei assim, eu preciso de um café pra levar pro campeonato. E eles ficaram assim, você vai participar mesmo? Eu vou. Mesmo que eu não ganhe, vai ser uma baita experiência. Então, independente, eu vou esse ano. Aí o Rodrigo me ajudou a escolher um café. Escolhi o café e falei assim, Daniel, mandei mensagem pro Daniel e falei, então, eu preciso mandar um coach lá, que eu nem sabia que eu precisava de coach na época. Caramba, na hora eles me mandaram uma inscrição e falaram, então, põe o nome do seu coach. Aí eu não tenho coach, eu não sei de nada. Aí eu sabia que o Daniel ia pra São Paulo, porque ele, nesse ano ele treinou o Marcondes. Aí eu falei assim, então ele vai estar lá, eu vou colocar o nome dele, porque ele vai estar lá já. Aí mandei mensagem pra ele, Daniel, posso colocar seu nome como meu coach? Tipo,
eu sabia que ele não ia ter tempo de me ajudar, de Mas fato. o Daniel, do jeito que ele é, né? Aí ele, tá, pode, tu vai participar do campeonato? Eu vou. Aí, tipo, nessa época ele me ajudou o pouco que ele conseguiu. Mas ele também pegou Covid. Depois que eu saí do Covid, ele pegou Covid. Caramba, tudo atropelado. E aí foi né? uma bola de neve. Ele veio experimentar o meu café do ano passado no dia da minha apresentação. Pra você ter noção. Então, tipo, foi meio que ele me ajudando pelo WhatsApp, a gente conversando várias vezes, porque presencialmente a gente não conseguia se encontrar. Ou eu tava de Covid ou ele tava de Covid. Então... E assim, dá pra ver assim que se desse certo, ia ser uma puta sorte, né? Sim. Porque assim, tinha tudo pra dar errado, né? Sim, aí chegou lá na hora da apresentação, eu tive vários percalços durante a minha apresentação, que eu tive que resolver ali na hora. Eu não tinha tempo de... Falar assim, não, eu vou desistir, não vou entregar mais nada, eu vou abandonar essa ideia, não quero mais saber de campeonato. Eu tentei até o último momento. Eu falei assim, eu vou resolvendo vários problemas que foram aparecendo por falta de treino. Eu não tive tempo de me preparar pra nada. E aí, chegou no final, eu olhei pro tempo assim, eu tava fazendo a minha bebida de assinatura no final da apresentação. Aí eu olhei pro tempo, tava em 15 minutos e 45 segundos. Se você chega em 16, você é desclassificado. E aí, eu olhei pro cronômetro assim, que o cronômetro tava desse lado nesse dia. E aí eu tava montando os drinks aqui, eu olhei pros drinks e falei assim, não vai dar tempo de eu terminar os drinks e ainda levar pra mesa dos jurados. Segundos. Não vai dar tempo. Aí eu olhei pra baixo, olhei isso, pensei isso rápido e falei, eu vou desistir de entregar a bebida e vou encerrar minha apresentação. Pensando em não ser classificado por tempo. Aí dei um passo pra trás e falei, tempo. Quando eu falei tempo, deu 16 cravado no cronômetro. Aí eu, fui desclassificado, mas... Não foi por tempo. Vai a experiência pro próximo, né? Acabei sendo desclassificado por tempo. É porque tempo, 16 né? é tempo. 16 é tempo. Quando você atinge 16, você já é desclassificado. Já é, Independente de você ter entregue ou não as bebidas. Aí eu desabei a chorar. E as pessoas falam assim, nossa, você tá chorando porque você não entregou a bebida? Não, é porque a adrenalina é tão grande na hora, que não dá. O único jeito de você diminuir a adrenalina ali no meu momento era chorar. Você então... teve que raciocinar ali na hora e pensar, né? O que é menos pior? 2 segundos, 3 segundos, o que é que eu faço aqui agora? É um momento de pressão ali extremo. Sim, a gente costuma dizer que o campeonato é ver quem consegue resolver mais BOs em 15 minutos. Você tem vários problemas, não tem essa apresentação perfeita. E aí você tem que lidar com esses problemas, pensar rápido e manter a pose. Você tem que fazer parecer que nada aconteceu, que foi tudo planejado, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz com todo o aprendizado que eu tive nesse campeonato. Então, até uma pessoa me perguntou no Instagram se eu pudesse voltar no tempo, se eu mudaria alguma coisa. Eu não mudaria, porque eu só cheguei onde eu cheguei hoje por causa desse desastre que foi esse campeonato, sabe? E a gente só compreende isso depois, né? Sim. Na hora a gente fica, nossa, arrasado, não entreguei nada, fui desclassificado, mas depois você pra pensar e analisar tudo o que aconteceu. Nossa, os feedbacks que a gente pega dos jurados depois, porque a gente tem acesso à nossa ficha e pode conversar com cada jurado. Perguntar o que quiser perguntar sobre a avaliação dele. Então, aquilo dali ajuda muito a gente a chegar onde a gente chega. Por menor que seja o feedback, sei lá, um parabéns que a pessoa vai te dar por você ter participado, já é um incentivo pra você estar de novo no outro ano e melhorar o que você não foi bem. Então, não dava pra deixar de não participar. E assim, você se preparou muito para o desse ano, mas tem aquele friozinho assim de pensar que você vai estar ali de novo e competindo com pessoas de peso mesmo, com nomes de peso, né? Isso aí traz um frio na barriga, não traz? Nossa, assim, desde o início, quando a gente vai começar, fiz a inscrição, vamos escolher o café, a gente já acaba pensando, o meu café é melhor do que o vencedor, por exemplo? Tinha Boran e tinha Léo Moço lá. Já são super experientes, então será que o meu café bate o deles? Não sei, mas vamos lá. E a gente saiu em busca disso, de cafés que conseguiam entregar algo parecido, pelo menos. Pra gente ter chance, porque senão não ia ter. E depois disso, desenvolver bebida com leite e bebida de assinatura.
você vai treinando muito, não dá. O café que você escolheu, que é da torrefação do Estúdio Grão, Isso. ele é de onde? De que região? Ele é das Matas de Minas. Uhum, Foi produzido pelo Sidney. uhum. Foi eu escolhi o café sem saber nada, sem saber informações do café. No final, tipo assim, cheguei e falei assim, tenho esse e esse. Qual que eu vou levar? Aí eu até comentei com algumas pessoas. Eu falei assim, gente, eu não posso escolher eu preciso escolher esse café, o que ele é mais diferente. O que vai me entregar uma experiência diferente. Porque eu acho que o campeonato é isso. Você vai... Quanto mais diferente a sua experiência, melhor vai ser. E aí cheguei e escolhi. Pronto, vai ser esse. Vai ser um Caturra do Sidney. Só que nessa época eu não sabia que era do Sidney. Aí conversando, não sei o que, conversa vai, escolhi esse café. Eu falei, Rodrigo, então, preciso das informações desse café pra eu poder montar minha apresentação e tudo. Aí ele falou que era do Sidney. Eu fiquei... De novo, eu vou levar um café do Sidney. E coincidentemente o café da Ju também foi um café do Sidney. Uhum. E aí ficou nós dois com café do mesmo produtor. E cafés muito diferentes. Não parecia que era a mesma... Que veio do mesmo lugar. Era muito diferente. Então... E aí, a partir disso, parti num treinamento. Vamos treinando. Eu ia lá pra Morada Mineira, 3 horas da tarde, voltava 10 horas da noite pra casa. Então... É isso que eu queria te perguntar, antes da gente entrar no campeonato em si. Uhum. Eu acompanhei, porque, né, eu tô aí acompanhando o Daniel, a Morada Mineira, a Ju e tal. Então, eu ainda não estava te acompanhando, né? Mas eu já tinha falado sobre você, ouvido sobre você, né, e tal. E eu presenciei todo aquele treinamento de vocês ali, que vocês divulgaram, né, nas redes sociais. E a gente vê o quanto árduo é. Muitas pessoas... postaram, né, que estavam treinando, o Renan, lá de São Paulo, o pessoal e tal. Mas eu vi, assim, vocês, assim, o aparente cansaço da repetição, né, de todo dia estar ali. E o Daniel, como coach de vocês ali também, se dedicando ao máximo. E, cara, isso é muito legal, sabe? Uhum. E eu queria que você passasse um pouco, assim, pro pessoal que tá assistindo a gente, de como que é essa dedicação, esse cansaço, essa repetição, essa busca pelo ponto perfeito, de também estabilizar a segurança, né? No sentido de que, não, agora isso aqui já tá legal, passo a passo tá ok. Para depois você falar da sua performance. Porque isso me encantou muito. Todo o seu cenário ali, tanto a sua escolha da playlist, quanto a sua postura, né? O seu olhar para os jurados, né? O que você falava, o seu cuidado que tem que ter, porque isso é uma exigência de estar ali o tempo todo, preparando a bancada, limpando, e a forma como você, né? Tudo isso foi encantamento. De verdade. Chega ao ponto de, quando eu estava assistindo assim, de ser uma performance que a gente vê até em pessoas fora do Brasil, né? Diante de algumas apresentações, de eventos assim, realmente, né? Bem elevados. Então, assim, começando lá pelo treinamento, né? Passa um pouquinho pra gente disso aí. Eu falo muito pro Daniel que eu dei muito trabalho pra ele no treinamento, né? É meio difícil. Porque tinha alguns momentos que eu parava e falava assim, gente, eu não sei mais pra onde ir, nada tá dando certo. E aí pensava, não vou mais fazer, não quero, não vou... Paguei a inscrição, mas não vou mais, não vou participar. E aí o Daniel vinha e trazia uma nova ideia, e aí a gente começava a pensar e surgia várias ideias. Vamos testar isso. E ia fluindo. Mas eu acho que o mais legal, pelo menos do lugar onde a gente estava treinando, né? Lá na Morada, tem um vidro na frente. Então todos os clientes conseguiam ver a gente treinando. E aí era engraçado a gente ver que as pessoas paravam pra olhar o que a gente tava fazendo, né? Tipo, o que esse menino tá fazendo ali em cima? Mas... E aí isso acabava ajudando a gente, porque a gente tinha que perder a vergonha. Não dá pra chegar lá na hora, ninguém ter visto sua apresentação. São pessoas totalmente diferentes, pessoas desconhecidas, ou conhecidas, né, como era o caso dos jurados, mas
pessoas que você admira tá assistindo você precisa lidar com esse nervosismo. É um teatro, né? E aí, como é um lidar com isso? Nada melhor do que pessoas assistindo você, né? Então, um treino real. E aí, isso ajudava muito a gente. As pessoas, os próprios clientes da Morada assistindo a gente. Mesmo que estando fora da sala de treinamento. Uhum. A gente ainda teve algumas apresentações com pessoas dentro da sala que experimentaram a nossa bebida. Uhum. A Mari Mesquita foi uma dessas pessoas que foi lá assistir. E a cada apresentação que a gente fazia, era uma coisinha pra melhorar. Toda apresentação tinha... você fez o leite e colocou a pitcher aqui. Mas se você pegar e colocar aqui... Desculpa. Esse nosso café... Se você colocar desse lado aqui, fica melhor. Uhum. Então, na Até próxima... o posicionamento, tudo isso faz muita diferença. As pessoas falam assim, nossa, mas isso aqui vai diminuir 1 segundo do seu movimento. Soma isso no final da apresentação. 1 segundo, que no final vai virar 30, faz muita diferença. Pode dizer que você vai ser desclassificado ou não, entendeu? Então, qualquer mínimo detalhe, isso vai fazer muita diferença. Então, ou seja, tem que treinar mesmo várias vezes. Todos os dias você ia pra casa com aquela sensação de que eu preciso trabalhar um pouquinho mais isso daqui, né? Você nunca ia com a sensação de fechou. Eu tive essa sensação no dia que a gente criou o drink. Quando chegamos na receita do drink que eu apresentei, era uma sensação de alívio, assim, parecia que tinha tirado um peso das minhas costas. Eu falei assim, olha, eu sei que, na minha cabeça, né, eu dirigindo ali, eu sei que tem coisas pra melhorar, coisas pra resolver ainda. Eu não tinha escrito meu texto ainda dessa parte do drink, eu fui escrevendo por parte. Escolhe o café, fala sobre o café. Escolhe a bebida com leite, fala sobre o leite. Depois do drink, aí eu não sei o que falar sobre o drink, mas a sensação de dever bem feito, é isso, eu estou feliz com o que eu estou entregando, pra mim, naquele momento foi maior do que a preocupação, do que tudo que eu tinha que fazer ainda. Então, e aí, é igual eu falo na minha apresentação, que foi um plot twist na minha cabeça, assim, tipo, quando eu experimentei, a gente até fala, eu até conto essa história pras pessoas, a Ju não estava na sala, nessa hora, que a gente criou o drink. E aí, mas ela sabia que a gente estava trabalhando com pepino. E aí a gente criou e falou assim, nossa, isso tá muito gostoso. Aí a gente deu pra Ju experimentar e falou assim, Ju, o que você acha? Aí ela falou assim, tá muito gostoso. E a gente, e aí, o que você sente? Aí ela, eu só consigo sentir o pepino que vocês colocaram aqui. Aí a gente, não tem pepino. Aí ela, não, mentira, tem pepino aqui sim. Aí a gente, não tem. Aí ela falou assim, então que tem o quê? Aí a gente, banana e hibisco. Ela, como assim? Não tem pepino, só tem gosto de pepino isso aqui. E aí a gente achou que a gente estava com o paladar contaminado do pepino. Então essa sensação da Ju identificar o pepino e não ter pepino, pra gente foi... É isso daqui que a gente tem que entregar. É o conforto do que tá certo. Não precisa mudar, é isso aqui. A gente precisa ver... A gente precisava ajustar só uma questão de temperatura. Se ia fazer quente, frio, montar de uma forma diferente. No outro dia a gente testou com outras temperaturas, outras formas de servir. Mas essa forma que a gente apresentou foi a melhor forma de passar a experiência. Porque eu acho que o drink não é só você beber e falar, nossa, que drink gostoso. Além dele obrigatoriamente ter que criar um terceiro sabor, que esse é o maior desafio do barista na bebida de assinatura, você precisa passar uma experiência pro jurado. Ele precisa... Pelo menos era o que eu queria, né? Tipo, você precisa marcar o jurado de alguma forma. E aí, chegar lá na hora da apresentação e ver 2 jurados com o olho cheio d'água, pra mim, foi... Ali, pra mim, já tava feliz, já tava satisfeito com o que eu tinha. Você acha que essa dificuldade de definir o drink, que foi a última coisa, né? Que você deixou... Teve algum reflexo lá do primeiro que você não conseguiu finalizar o drink? Você parou pra pensar nessa coincidência aí? Eu não pensei nisso, mas eu acho que foi por isso que eu pensei em desistir dessa vez. Porque eu falei assim, gente, eu já não entreguei o drink no ano passado, e esse drink não tá indo pra frente. A gente testa, mas parece que não vai. No início, quando a gente testou o expresso com xarope de pepino, eu falei assim, nossa, vai ser muito mais fácil do que o ano passado. Porque a gente misturava os dois e já tinha um terceiro sabor. Ele, no final, tinha um gosto de melancia. Apesar de ser parecido com o gosto de pepino, era um sabor diferente. E eu falei assim, pronto, já tá aqui meio caminho andado.
E aí, quando a gente via que nada funcionava com pepino, eu falei, não, eu vou desistir, não quero mais saber disso. Já foi pepino, um trauma. assim? Por quê? Porque pepino é um alimento, assim, eu adoro pepino na salada e tal, essas coisas. Quando a gente pensa no sabor do pepino, não é todo mundo que gosta, né? Eu sei que a intenção é você criar um terceiro sabor. Mas existem alimentos que eles são desafiadores e se eles dão certo é tudo. Mas existem alimentos que também podem, né, dar uma travada, porque nem todo mundo gosta, é difícil, ou ele rouba o sabor, né? Ele tem um sabor marcante. E de onde que veio essa ideia? Então, quando a gente escolhemos o café, decidimos as notas desse café, que no caso era ameixa preta e licor de maracujá. E conhaque. Eu falei assim, a gente começou a pesquisar coisas que combinam com essas notas. Então, eu pesquisei vários ingredientes, fazendo pares de comidas. E então, a gente faz tudo que combina com ameixa, tudo que combina com maracujá, para que eu veja esses ingredientes, pense em algum que combina com os dois, e aí a partir disso a gente vai começar a testar os drinks. E aí, nas minhas pesquisas, pepino aparecia tanto junto com a ameixa quanto junto com o maracujá. E a gente tinha outras coisas também, mas falei, pepino é uma coisa diferente. E a ideia era trazer uma experiência. Então eu queria fugir do óbvio. No ano passado eu fiz um drink com açafrão. Então eu falei assim, eu não posso chegar agora, vai sair do que é o Kelvin. O Kelvin foge do óbvio. Então, açafrão no ano passado, pepino nesse ano. E aí eu falei, nossa, vamos testar. Aí Quem é esse doido? Aí eu fiz esse xarope de pepino e aí levei. Vamos experimentar o xarope de pepino. Eu levei cajuína pra testar também. Levei... Eu nem lembro mais dos outros ingredientes, mas foi tanto ingrediente. E a gente levou. E aí fomos experimentando várias coisas. Quando a gente experimentou o café com o xarope, parecia que era nascer um pro outro, sabe? E aí eu falei assim, não, pronto. Tá feito o nosso drink. Só que só 2 ingredientes não é suficiente, né? Aí a gente vamos procurar outra coisa pra poder incrementar mais esse drink. Só que aí a gente tinha o desafio, porque se a gente misturou esses 2 ingredientes e a gente já tinha um terceiro sabor, a gente precisava de um elemento que fosse complementar aquilo e não matar o terceiro sabor. Com certeza. Porque era esse o intuito do drink, ele tem um terceiro sabor. E aí a gente testava outras coisas e aí esses ingredientes, ou ele... Parecia que você pegou todo o restante de ingredientes de vários drinks e misturou e ficava péssimo. Ou ele misturava e ficava gostoso, mas não tinha um terceiro sabor. Então, assim, vários ingredientes que davam resultados muito diferentes. Aí a gente, vamos testar sem o pepino pra ver? Mas, assim, não querendo que desse certo, porque o pepino tava muito bom. Tava muito bom, né? E aí testamos, e nesse dia a gente tava com o hibisco e com xarope de banana lá e mais alguns ingredientes. Na verdade, não tava com xarope de banana, eu tava só com extrato de banana. Porque como eu tava usando o meu xarope de hibisco, de pepino, ele já tinha açúcar. Então, todos os meus outros ingredientes, nenhum tinha açúcar. E aí, a gente colocou e falou assim, nossa, eu acho que vai dar bom. O extrato e o hibisco. Mas aí faltava açúcar. Porque eu tinha tirado o meu ingrediente que trazia açúcar. Eu precisava realçar mais ainda a doçura do meu café. Aí, a gente pegou e colocou um pouquinho de açúcar. Açúcar cristal mesmo, dentro do drink. E aí ficou muito bom. E aí foi quando a gente deu pra te experimentar. No dia seguinte, peguei esse extrato de banana e transformei ele no xarope. Aí a gente fez de novo o drink com o xarope, a infusão e o sal, que é a lágrima de unicórnio. Eu achei interessante demais isso. Eu ouvi assim, eu falei, lágrima de quê? Aí eu voltei. Caraca! É porque eu acho que esse elemento mágico, digamos assim, é uma coisa que faz parte de mim. Eu uso referências de tudo em todas as coisas que eu tô fazendo no meu dia a dia. Então eu acho que é uma coisa que eu falo na minha cabeça sempre. Tipo, eu sempre quis fazer uma receita. Já é uma vontade desde cedo. Fazer alguma receita que eu usasse um elemento mágico. Mesmo que não seja um elemento mágico. Que era o caso, era um sal. Mas
Tinha que nomear. Eu queria um nomezinho diferente. E aí, quando eu já estava com minha apresentação indo pra esse lado meio lúdico, é minha chance. Eu falei, vou falar que é lágrima de unicórnio. E aí fiquei meio receoso ainda, tipo, será que as pessoas vão achar que eu tô tirando onda com a cara delas? Tipo assim, que bobinho. Ou então fala assim, hã? Né? Eu tinha Você esse medo, né? Podia ser 8 ou 80, ou dá muito certo ou dá muito ruim. Uhum. Mas eu falei, vai ser um risco que eu tô disposto a correr. Eu acho que esse ano eu já estava muito mais bem treinado do que no ano anterior. Meu objetivo esse ano era entregar minha apresentação e não estourar o tempo. Uhum. Afinal, foi o meu problema no ano passado, né? Uhum. Eu fui desclassificado por tempo. Eu falei assim, esse ano eu não quero passar dos 15 minutos. Porque a cada segundo que você passa é menos um ponto que você perde. Então, eu falei assim, eu quero entregar dentro dos 15. Era o meu objetivo. Só que aí, com o drink, a gente falou, talvez tenhamos chance de chegar na final. Mas eu não foquei nessa parte. Eu foquei em preciso entregar em 15 minutos. E pra você que tem curso de gastronomia, essa alquimia do drink, né? Esse estudo dos alimentos, dos sabores, das notas, isso ajuda muito? Ajuda. A gente começa a ter uma percepção diferente de todos os sabores. Uhum. E acaba que os drinks, eles são usados com ingredientes que são de comida, não são necessariamente uma bebida de fato. Uhum. E essa é a maior dificuldade. Por exemplo, se você pensa num campeonato no SIGS, por exemplo, no Coffee and Good Spirits, que é de bebida alcoólica, você vai fazer seus drinks baseados em bebidas alcoólicas. Uhum. Já nesse, não. Você não pode usar bebida alcoólica. Então, você parte pra cozinha, porque é onde você vai conseguir sabores diferentes, texturas diferentes. E aí isso ajudou a gente a pensar em preparos diferentes. Como transformar o sabor da banana, por exemplo, numa bebida em que não tenha textura de banana, por exemplo. Uhum. Que esse era uma coisa. O Daniel falou assim, testa banana. E eu não quero uma vitamina de banana. A banana é marcante demais. É uma textura muito específica. E aí eu não queria isso pra minha bebida. Aí a gente chegou em várias ideias e falou assim, vamos testar esse extrato de banana. E aí foi quando deu o gosto de banana e não tinha textura de banana. É isso que a gente vai apresentar. Então foi legal ótimo. demais. Para você ir para o campeonato, você não teve incentivo financeiro. Uhum. A princípio, né? Assim, um investidor que falasse assim, não vai, eu acredito em você em termos financeiros. Você teve apoio, a Morada Mineira cedeu espaço para você, para a Ju treinarem e tudo mais. O Daniel, né? Fez todo o acompanhamento como coach e tal. Mas quais as dificuldades, assim, em termos de... Que você já colocou aqui, tem gente que realmente tem condição de buscar um café superior, assim, né? Um café mais caro, no sentido de... como que é isso, assim, na hora que... Tudo bem, você foi lá, pagou sua inscrição, ok, mas você teve que ir a São Paulo, né? Você teve... Então, que dificuldades você encontrou, primeiramente, nesse sentido? Uhum. Na verdade, assim, quando eu terminei minha experiência do campeonato passado, eu falei, ano que vem eu vou participar, eu já comecei a juntar um pouco de dinheiro pra isso. Legal. Porque eu pensei, eu não posso contar com que eu vou ter um investimento, alguém que vai estar me bancando pra isso, porque eu não sei se isso vai acontecer. E você não estava em nenhuma cafeteria também, né? Nesse momento, eu tava trabalhando num restaurante. Tá. E aí, em janeiro, eu saí desse restaurante. E aí foquei só pro campeonato. Então, o meu recurso era apenas para eu treinar pro campeonato. Uhum. Eu tenho o privilégio ainda de morar com a minha mãe. Uhum. Então, eu não tinha que me preocupar com contas de casa ou alguma coisa do tipo. Uhum. Então, isso me ajuda a ter um pouco mais de foco pro meu recurso usar pro campeonato, né? Uhum. Mas ainda assim, por exemplo, eu tive o apoio do Rodrigo com o café. Uhum. Eu tive o apoio da Fiamma, que me emprestou um moinho para eu levar pro campeonato. Então, por exemplo, eu consegui um moinho em São Paulo para não precisar levar de Brasília para São Paulo. Então, esses apoios
querendo ou não, São muito já ajuda muito. Aliviam bastante. E alivia todo o gasto que a gente tem. Porque um campeonato desse nível não é barato. Uhum. Não tem como você falar assim, eu vou gastar R$100 aqui e vou pro campeonato. Sabe? Tipo, R$100 foi o que eu gastei comprando minhas xícaras pra Serviço Expresso. Uhum. Sabe? E aí chega lá, a xícara quebra e você tem que comprar tudo de novo. Sabe? Você precisa ter um preparo. Querendo ou não, é um gasto. Uhum. Não é uma coisa baratinha. E então, se você tem mais dinheiro, você consegue equipamentos mais caros, você consegue cafés mais caros. E tudo isso vai influenciar na sua experiência, na experiência do jurado. Uhum. Porque se o seu café, por exemplo, é um café que ganhou um campeonato X, então, e o meu café, por exemplo, não ganhou um campeonato X, teoricamente, o café que ganhou o campeonato é muito mais gostoso do que o meu. Então, a chance desse café pontuar melhor na apresentação é maior. Uhum. E isso só é possível para quem tem mais condições. Uhum. Então... Mas eu acho que a gente tem que focar em... Eu preciso entregar o meu melhor com o que eu tenho, com o que eu posso. Às vezes o mais simples se destaca também, né? Acontece. Sim. Né? Não é necessariamente aquilo que tem um valor financeiro maior. Né? Tem toda uma influência aí de várias questões aí para você poder, né, chegar. Então, assim, a tendência é essa, o café premiado, o café, né, mais difícil, que tem mais valor, mais reconhecimento. Estar à frente? Mas não é tudo, né? O barista pode acabar com aquele café muito bom, ou ele pode pegar um café que não tem esse renome todo e fazer ele ficar muito bom. Uhum. Então, eu acho que faz parte do barista. O barista precisa saber o que ele tá fazendo. É o que a gente diz, né? As 3 M's que fazem o café muito bom. A máquina, o boinho e a mão do barista. Uhum. Então, não dá pra você ter 2 coisas boas, mas uma não vai ser boa. Você vai estragar todo o trabalho que a pessoa teve lá desde o início. O Sidney lá plantando café e tudo. E aí o Rodrigo desenvolvendo a torra. Aí chega agora lá no final e eu estrago o café. Sabe? E isso acontece, né? Muito, né? Acontece. Olha só. Vamos falar do campeonato agora. Começar a falar dele. Vamos. Ai, meu Deus. Tô curiosa. Pra quem não sabe, não conhece, você já falou aqui, mas eu queria que você repetisse a questão do tempo e das provas, né? Quais são? Pra gente poder começar a falar da sua performance. Tá. Como que foi, assim, essa criação do seu texto, né? O ensaio da sua apresentação e tudo aquilo que te levou a ter esse cenário incrível que foi. Tá. Vamos lá. A gente tem que entregar 4 expressos, 4 bebidas com leite, que hoje em dia a gente tem liberdade para mudar proporções de leite e café, então por isso não é mais chamado de cappuccino, é uma bebida de café com leite. E 4 drinks de assinatura. Esse drink de assinatura não pode ser alcoólico, não pode conter nada de álcool, e ele precisa obrigatoriamente ter um terceiro sabor. Você vai misturar o ingrediente A ou o ingrediente B, e aí no final ele vai ter um gosto C e gosto de espresso. Não é um gosto de café, é gosto de espresso, que é um gosto mais diferente. É mais desafiador, porque quando você mistura muitas coisas dentro do seu espresso, você perde o gosto de espresso. Fica com gosto de café, mas não é gosto de espresso. E aí são essas 2 dificuldades. Criar um terceiro sabor e o gosto do espresso permanecer. A gente tem que entregar tudo isso em 15 minutos. A cada segundo que a gente passa é menos 1 ponto. Se você chega em 16 minutos, você é desclassificado por tempo. São 4 jurados experimentando essas bebidas, 4 jurados sensoriais, e tem um head judge, que é o jurado que vai experimentar as 4 bebidas. Caraca, eu vou te falar, eu vou te cortar aqui pra te falar um negócio. Aquele cara é tenso. Nossa, aquilo ali, pra quem realmente tem problema de ansiedade e nervosismo, aquele cara é tenso, aquele head, ele fica assim, ó. Caramba, ele olha todos os seus movimentos minuciosamente. Aí a função dele é
experimentar todas as bebidas pra ver se todas estão iguais. Porque isso também conta ponto. Você precisa entregar 4 bebidas iguais. Não é, eu vou entregar esse aqui, por exemplo, esse tá aqui, aí o outro tá mais ou menos aqui. Tudo isso vai fazer diferença, você vai entregar uma bebida diferente. São proporções diferentes. Então, a função dele é isso, experimentar e ver se tá tudo igual. A gente tem também os jurados técnicos, que são aquelas pessoas que ficam dentro da bancada. E aí ficam olhando todo o seu movimento, tudo que você tá fazendo, se você compactou torto, se você compactou certo. Se você, por exemplo, eu usei um WDT, que é como se fosse um distribuidor com várias agulhas, que serve pra você, quando a gente moe o café, a estática gruda o pó. E aí fica várias bolinhas de café de pó. E aí isso serve pra desfazer esse pó. E aí, se você gira 3 vezes pra um lado e 3 vezes pro outro, o próximo expresso que você vai fazer, você também tem que girar 3 vezes pra um lado e 3 vezes pro outro. Se você gira 2 vezes, por exemplo, ou só gira pra um lado, você perde ponto técnico. E a função do jurado técnico é olhar isso. Ele vai cronometrar os seus expressos pra saber se estão caindo no mesmo tempo, sabe? Então, ele vai olhar se você tá limpando o porta-filtro direito, se a bancada tá limpa. Tudo isso ele vai olhar. É muito técnico. É muito detalhe que ele vai olhar assim, e que eu achava que era desnecessário, assim, tipo, essa pessoa estar aqui. Mas só treinando e vendo que cada coisinha dessa vai impactar na sua apresentação, a gente percebe que é super importante. E além disso, a gente tem o Shadow, que é o juiz sombra. A função dele é anotar tudo que o participante está falando. Eu vou falar nota sensorial, eu vou falar todas as características do meu café, da minha bebida com leite, do meu drink, e ele precisa anotar tudo isso. Porque se não der tempo do jurado anotar, o jurado sensorial, ele tira a dúvida depois com o Shadow. Então a única função dele é essa, ele não dá nota pra gente, só o jurado sensorial e o jurado técnico, mas a função dele lá é garantir que o jurado sensorial vai conseguir me avaliar depois. Por exemplo, eu falei que o café tem gosto de ameixa preta. E aí o jurado não anotou, que não conseguiu anotar que eu falei que tinha ameixa preta. Aí chega lá na hora da avaliação, ele fala assim, ele falou que era ameixa preta ou ele falou que era jabuticaba, por exemplo. Ele vai ter que tirar a dúvida com o Shadow. Então essa é a função dele lá na apresentação. E aí as pessoas ficam assim, nossa, mas ele fica muito em cima de você, assim. Nossa, demais. E aí, mas a gente que tá competindo... Você desliga, a né? gente não consegue muito reparar neles. A gente sabe que eles estão ali, mas eles não estão lá pra te atrapalhar. Então, por exemplo, se você for caminhando na direção dele, por exemplo, ele sai da frente e você vai. Ele tem que se mover através de você e não você se mover através dele, entendeu? Isso, Então... Ele te segue, mas ele não te atrapalha, não te barra, nada disso. A liberdade de movimento é sua, né? Ele é que tem que te acompanhar. Isso, e qualquer coisa também, se ele estiver atrapalhando, a gente pode chegar e falar, afasta um pouquinho, ou alguma coisa assim. Porque, afinal, a gente tá apresentando e se ele atrapalha, a gente não consegue apresentar. Mas vai... Eu acho que o jurado sensorial, pra gente, intimida mais do que o jurado técnico. Porque o jurado sensorial é quem vai realmente tomar a sua bebida e vai avaliar a sua bebida, que, querendo ou não, dá mais ponto. E aí, tipo, ano passado, eu fiquei... a primeira jurada que entrou foi a Marta Grill, no ano passado. Aí meu Deus, a Marta vai tomar o meu café. E aí, chegou nesse ano, eu falei assim, não, hoje eu tô contente de tudo que eu vou apresentar e eu quero que a Marta tome o meu café. Aí, cheguei na minha apresentação, ela não toma, Não, mas ela falou assim... Mas ela tomou sua bebida de assinatura. Ela tomou só na apresentação da final. Porque ela falou assim, eu registrei a frase que ela falou aqui. Ela falou assim, obrigada por ter me proporcionado uma experiência tão arrebatadora como a dessa bebida de assinatura. Sim, aí ela tomou minha bebida só na final. Ela não tinha tomado na classificatória. E aí, quando eu terminei minha apresentação da classificatória, eu fiquei assim, eu fui bem, eu consegui lidar com tudo que aconteceu, com o meu nervosismo, com tudo, mas eu queria que a Marta tivesse experimentado a minha bebida, porque eu senti, era tipo, eu preciso mostrar pra ela o que eu evoluí do ano passado pra esse. Eu acho que era uma das pessoas que
que eu mais queria que experimentasse as minhas bebidas. Aham. Porque a Marta era uma inspiração pra mim. Então, chegar lá e ver, nossa, ela tomou o meu café ano passado e não estava tão bom assim, porque eu não estava preparado o suficiente. Hoje eu quero que ela tome meu café preparada do jeito que eu estou. Aí chegou na classificatória, ela não tava como minha jurada. Aí eu fiquei, tá, né? Aí quando chegou na final, aí eu fiquei assim, nossa, tomara, vai ser agora que ela vai tomar minha bebida. E quando ela tomou a minha bebida, que eu consegui ver a emoção nela experimentando a minha bebida, aí eu fiquei muito aliviado, muito satisfeito com tudo, sabe? A gente conseguiu uma nota 6 no drink, que é a nota máxima que uma bebida pode tomar, pode receber, né? E aí o Head Judge tem que assinar autorizando o jurado a dar nota 6. Então, as minhas fichas estão todas assinadas pelo Head Judge, garantindo que estavam todos iguais e consegui uma nota 6. E isso, pra mim, pensar que no ano passado estamos desclassificados e nesse ano a gente tá aqui recebendo uma nota 6 pelo drink e conseguindo emocionar todo mundo. Muito gratificante. Você já foi à Disney? Não. Não? Pois é, a Disney tem aquele lado lúdico, né, dos personagens e tudo mais, mas existem apresentações que são apresentações muito parecidas com o que você fez. Com a escolha da trilha sonora, com essa leveza, assim, né, os movimentos exatos, assim, quando a gente vai, a gente fica impressionado com isso. Eu conectei muito a isso. Você teve alguma percepção na hora de alguma ligação? Tudo bem que você falou aí lúdico, você falou da lágrima de unicórnio, né? Uma coisa assim, que é sua referência, né? Diante das coisas quando você quer se expressar. Mas em algum momento você acha que teve uma conexão assim, com uma apresentação como... Normalmente... Ou foi muito Kelvin mesmo. Não, é porque assim, quando a gente para pra analisar as apresentações, se você olha a apresentação de todo mundo que chegou na final, são apresentações muito técnicas. O Boran, por exemplo, ele é técnico pra caramba. São apresentações técnicas com estudo, todos eles estudaram muito pra chegar onde chegaram. Não tô dizendo que eu não estudei, mas todo mundo estuda muito pra chegar ali. Sim. E aí todo mundo quer mostrar o seu estudo, todo mundo quer mostrar o seu resultado. Afinal, não são 2 dias se preparando para um campeonato. Então... Só que a minha apresentação não era baseada em um estudo científico de métodos novos, de qualquer coisa, sabe? E aí, então, eu fiquei, o que eu vou apresentar que seja relevante para as pessoas, mas não é um estudo científico, eu não estou desenvolvendo um método novo, eu não estou desenvolvendo uma fermentação nova, uma plantação nova, alguma coisa do tipo. E aí eu falei, eu vou focar minha apresentação em falar de café bom, de café maravilhoso. Vou falar sobre isso. Independente de estudos, vou falar sobre isso. E aí eu tinha uma outra frase que eu já nem lembro mais qual é, no início da apresentação, mas era tipo assim, o que a pessoa pensa quando ela toma um café muito bom, alguma coisa assim. E aí, toda vez que eu ia falar, começar minha apresentação em casa... Você falou, acho que é o que vem à sua cabeça, não é? Não, a minha frase inicialmente, antes da apresentação. Tá. E aí, todas as vezes que eu ia falar, no meu teste, no meu treinamento, me vinha a frase do filme. Do Divertidamente, que você já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? E eu falo muito isso. E aí eu começava a rir, porque eu lembrava da entonação que fala no filme, eu lembrava das pessoas que eu falava essa frase, as pessoas começavam a rir. E aí eu falei, será que vale eu incrementar isso? Colocar essa frase desse jeito? E aí eu comecei. Aí uma vez eu falava a frase do filme, outra vez eu falava a minha frase original. E aí eu comecei a me perder. Eu não sabia mais qual das duas eu tinha que falar. Eu travava na hora de começar a apresentação. E eu falei, vai ser isso. Vou começar com essa frase. E aí, essa era minha única piada que eu tinha na apresentação. Só essa frase no início. E aí eu falei, por que não colocar mais do Kelvin? Já que eu estou falando de café bom, que era o meu objetivo inicial. Mas eu preciso mostrar para os jurados que eu estou tranquilo com o que eu estou fazendo.
Porque se eu mostro que eu estou nervoso, a minha nota diminui. Uhum. E como que eu faço pra eu diminuir esse nervosismo? É mostrando eu. Aham. Se eu estou confortável com o que eu estou apresentando, eu consigo ficar confortável fazendo as coisas e não ficar tão nervoso. Porque o nervosismo vai vir independente de você estar preparado ou não estar preparado, né? A diferença é que ele vem mais ou vem menos. E aí, coloquei essa frase no início. E aí falei assim, já que eu vou colocar essa frase no início e vamos manter essa linha, e eu preciso escolher uma música, porque eu acho que a música combina muito com a apresentação. Independente, seja a minha, seja a do Boran, seja a do Renan, de qualquer competidor. A trilha sonora faz parte da sua apresentação. Até seja um competidor que escolhe não usar música. Uhum. O silêncio de não ter uma música também faz parte da apresentação. Uhum. E aí, só que a minha apresentação era divertida, pelo menos no início, né? Então eu não queria chegar no silêncio. Aí eu peguei e coloquei... Ouvi a primeira música do filme e falei assim, nossa, eu acho que combina com o que tem. Aí levei pro meu treino e coloquei a primeira música. Era só essa música que estava decidida. Não estava decidido o restante. Aí eu peguei, fiz o meu treinamento. Só que eu não parei no meio do treinamento pra parar a música. Deixei tocando lá o que vinha tocando pela frente e continuei minha apresentação. E aí combinou muito. As pausas, a mudança de tempo da música, ficando mais rápida, mais agitada, mais lenta ou mais tensa. Tudo isso combinou muito com a apresentação. E aí parece que a música foi feita pra apresentação, ou a apresentação foi feita pra música, enfim, uma foi feita pra outra. E aí eu falei, pronto, não preciso mais ir atrás de nenhuma outra música nem nada. E pelo olhar dos jurados, né, eu acho que isso influenciou muito também, né? Era um comentário que a gente ouvia muito das pessoas que iam assistir a nossa apresentação, né? Que a trilha sonora combina muito com a apresentação. E aí as pessoas falavam assim, nossa, você juntou várias músicas? Eu não juntei várias músicas. Elas foram passando e chegamos onde chegamos. Mas... E aí a trilha sonora ajudou a criar essa atmosfera de envolvimento, para envolver os jurados e as pessoas que estavam assistindo com a minha apresentação. Que se você pensa na apresentação pura, seca, sem música nenhuma, ela não daria o mesmo impacto que ela deu. Com certeza. Então, nossa, não tem como. Além da gente pensar, tem o trabalho. Vamos pensar no café, no drink, na bebida. Vamos pensar tecnicamente. Cada coisinha tem um porquê, sabe? Tipo, a roupa que eu usei, a gravata que eu usei, tudo isso tem um sentido do porquê que a gente estava usando aquilo. A gente fez essa escolha. E saber que chegou no final. Deu tudo certo? Falei assim, a gente pensou muito bem, a gente teve um trabalho muito bem realizado, então vale muito. Qual foi sua sensação quando deu tempo? Você falou tempo. Você falou tempo e você teve aquela sensação assim de deu certo, foi bom, foi muito bom, tô dentro, a esperança aqui é grande, né? Na primeira apresentação, eu terminei minha apresentação e falei tempo. Eu tive alguns problemas durante a apresentação, mas assim, só quem repara nesses problemas são as pessoas que sabiam que deveria ter acontecido. Igual, por exemplo, numa das minhas apresentações de treino em casa, eu tinha leites diferentes, de datas diferentes, e aí um leite talhou no meio da minha apresentação, com pessoas assistindo a minha apresentação. E aí eu fiquei, se isso acontece na hora, eu preciso estar preparado para isso. E aí, mas no meio do meu treino, eu peguei outro leite, pesei tudo e continuei minha apresentação. Pra minha apresentação oficial, que foi da classificatória, eu levei 2 leites, 2 pitchers. E aí um leite, quando eu coloquei na pitcher, tava com uma aparência estranha. Não estava parecendo ter... Não tava talhado, mas tinha alguma coisa dentro do leite. E aí eu descarto esse leite, pego o meu próximo leite e vou fazer. Então, tipo assim, se eu não tivesse treinado, isso não tivesse acontecido no meu treino, eu não estaria preparado para a hora da apresentação. Com o meu problema que aconteceu. E no final das contas era um guardanapo. A gente limpou todas as coisas e ficou um guardanapo lá dentro da garrafa de leite. Então, isso poderia ter me custado a minha apresentação inteira.
E Mas- também te causado um nervosismo Sim. excessivo. Então, como você já tinha passado, você já sabia o que você tinha que fazer ali na hora. Você tinha uma Sim. reserva. E aí, assim, esses pequenos probleminhas que acontecem durante a apresentação gastam o nosso tempo. Aham. Por mais que seja só, vou pegar e colocar uma pitcher ali do lado, e vou abrir a garrafa e usar o outro leite, isso aí foi uns 20 segundos, mais ou menos. Uhum. Então eu fiquei um pouquinho com medo, falei assim, nossa, agora eu vou estourar o tempo. Não vai dar certo. Mas aí aí eu tive que dar uma corridinha um pouquinho no final, mas aí quando eu terminei minha apresentação, que tava em 14h59, ai, que alívio. Me virei com o que eu tinha, com o problema que apareceu, e entreguei. E fiquei muito satisfeito com a minha apresentação. Se eu não fosse pra final, eu já estava satisfeito com o que eu tinha entregue. Uhum. Eu não... Como eu falei, meu objetivo não era... Inicialmente, não era chegar na final. Eu queria entregar as minhas bebidas, tudo certo, dentro dos 15 minutos. E eu consegui em 14h59. Então, essa sensação de dever cumprido ali já estava. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ficar um pouco confiante, porque a minha apresentação eu tinha saído muito bem. Uhum. A gente sente isso quando E a é- gente tá, né? Poxa, foi contínua, foi legal, deu tudo certo, foi harmônico, né? Foi orquestrado, vamos falar assim, Sim. né? A gente sente. A sensação era muito boa. Uhum. E aí, chega no final, eu quero chorar agora nesse momento. Não era de desespero, só de abaixar a adrenalina. Era de, tipo, conseguir. Uhum. Tarefa cumprida e de felicidade. E aí eu Uhum. fico me segurando ali pra não chorar muito, mas Não teve jeito. não dá. E aí quando chega na final, aí foi assim, no segundo dia, eu falo que eu tava muito mais tranquilo Uhum. do que na primeira apresentação. Uhum. Porque a primeira apresentação, o meu objetivo era não estourar o tempo. Na segunda apresentação, eu já tinha atingido o meu objetivo. Eu já tinha deixado a minha meta em aberto e dobrado a meta. Uhum. Então, eu já tinha passado pra final. Que já era uma coisa que eu tinha essa possibilidade. A gente, analisando a bebida em apresentação e tudo, a gente fala, olha, tem chance de chegar na final. Mas vai depender de tudo que você apresentar. Uhum. Tudo isso vai influenciar. E aí, quando eu cheguei na final, eu já tinha... A sensação de dever cumprido já estava muito maior. Então, eu falo até que antes da apresentação, eu tava dormindo lá na sala. Tipo, de tão tranquilo que eu estava. Na apresentação da Sério? final. A gente fica na salinha dos baristas lá. E aí, eu tava lá tirando uns cochilos, assim, conversando com a galera. Tipo, tava muito mais tranquilo. E eu acho que isso me ajudou a ter aquela apresentação tão tranquila e tão fluida que eu tive Uhum. na final. E tanto é que no final eu ainda paro, volto pra limpar a máquina, que a gente não precisa tirar o café da máquina, isso não é um pré-requisito, não é obrigatório. Mas eu tava muito tranquila, eu tava com tempo, eu tava de boa, tipo assim, eu vou deixar esse tempo pros jurados analisarem a minha bebida, Uhum. que eu sei que ela tá boa, eu tinha essa consciência, então eu vou deixar eles de boas, porque se eu falo alguma coisa nesse momento, eles precisam parar o que eles estão fazendo e prestar atenção no que eu tô falando. Então deixa E eles então eu vou prestarem deixar atenção eles no com que esse estão... tempo, com o drink lá tranquilos, e vou limpar a máquina aqui, ocupar meu tempo. E aí eu volto pra finalizar minha apresentação. E é nesse momento que eu olho pra Marta, assim, ela com o olho cheio d'água, aí eu olho pro outro jurado com o olho d'água também, aí eu... Vamos lá, respira e termina a apresentação. E aí terminei a minha apresentação ainda com 14h54. Então, tipo assim, 2 vezes a apresentação, uma melhor do que a outra, e nenhuma das duas estourei o tempo. Uhum. Pra mim foi gratificante. Aí quando eu terminei a apresentação, eu falei assim, talvez eu tenha uma chance de um 5º lugar. Mas não sei. Se não vier o 5º lugar também, tô satisfeito com o 6º. Uhum. Porque quando você vai pra final, não é tão comum, não é tão fácil você subir de posição, mudar de posição. E aí eu falei assim, tudo bem, tô em 6º, mas assim, com uma pontinha de esperança de um 5º lugar. Eu não esperava um 4º. Uhum. E aí, quando chegou a hora de falar, o nome das pessoas falou em 6º, aí falou Maciel, aí eu... Ah, tá, vai vir o 5º. Vai vir o 5º lugar. Aí falou o nome do Renan e eu... Meu Deus... Estão deixando a gente sonhar, será? Será? E aí eu não sabia mais, aí eu já tava chorando lá de trás mesmo, antes de falar meu nome, porque já tinha superado em muito as minhas expectativas. Uhum. Eu esperava, no máximo, depois da minha apresentação, um 5º. Uhum. Aí falou meu nome em 4º, aí eu desabei.
chorei pra caramba e não dava mais. Tipo. A Ju desmanchou. Nossa, e aí todo mundo chorando. Eu não queria sair de lá na frente pra abraçar todo mundo que tava comigo, que me apoiou nesse momento. E não podia sair, eu tinha que estar lá ainda, manter o tempo ainda lá na frente. Mas... A galera que fica ali assistindo o campeonato, né, ali, é o quê? Em torno de quantas pessoas ali? É muita gente? Ou é um ambiente menor? Esse ano foi um ambiente menor do que o ano passado. Aham. No ano passado, o campeonato aconteceu dentro de um festival. Uhum. Então, tinha muito mais gente. Imagina a Bienal do Livro. Esse tanto de gente que tá na Bienal do Livro tá lá assistindo sua apresentação. Caramba, é muita gente. Lá no ano passado. Esse ano não era uma Bienal do Livro que estava acontecendo, era só o campeonato que estava acontecendo. E então foi um ambiente um pouquinho menor, porque não tinha espaço para isso tudo, não era muita coisa que estava acontecendo. E aí nisso reduziu um pouco as pessoas, o número de pessoas, mas ainda assim estava muito cheio. Tinha muita gente, tinha gente em pé assistindo a apresentação, porque já não tinha mais lugar para sentar. E aí chega no final da apresentação e você vê que as pessoas estão saindo para limpar o rosto, por exemplo, que você conseguiu emocionar, você conseguiu tocar elas, que eu queria marcar as pessoas de alguma forma, mesmo não tendo um estudo científico, um desenvolvimento de uma técnica nova, pra mim foi sensacional. Que orgulho, nossa! Bom demais! O texto que você escreveu, né, que você ensaiou tanto, ele tá na sua cabeça, assim, ou você já deu uma abstraída? Não, acho que se eu fosse começar a apresentação de novo agora, eu saberia falar ainda as coisas. Eu acho que o que me ajudou foi ter eu nessa apresentação. A partir do momento em que eu coloquei a primeira frase do texto oficialmente no texto, e aí depois disso eu fui encaixando mais piadas, mais referências, mais do Kelvin na apresentação, facilita para que não seja uma coisa decorada. Eu falando de café, orgânico, sabe? É fluido, não é aquela coisa decorada, assim. Diferente se, por exemplo, se eu fosse focar numa apresentação que eu fosse falar tecnicamente da apresentação, a chance de eu esquecer as coisas que eu tinha que falar e trocar tudo seria muito maior. Era muito mais complicado pra mim, fazendo assim. Então eu acho que ainda essa apresentação ainda vai ficar ainda um bom tempo ainda comigo, na minha cabeça. Não, vai ficar sempre, pra sempre. Não tem como você mudar, não. Poxa vida, é tanta coisa, gente. Eu queria fazer duas perguntas ao mesmo tempo, tá? Que elas estão interligadas. Quais são os planos futuros, né? O que o Kelvin vislumbra, né? De agora em diante. Vamos colocar isso como um marco na sua vida, né? E quem era o Kelvin de antes e quem é o Kelvin de agora? O que mudou aí no Kelvin, né? E onde você quer chegar? Eu acho que o Kelvin antes de campeonatos, antes do primeiro campeonato que eu fui desclassificado, era um Kelvin muito inseguro. Eu sempre tive muito medo do que as pessoas iam achar do que eu estava fazendo. Porque eu sou um barista que nunca fez um curso de café. Nunca falei assim, nossa, vou lá, vou me formar oficialmente para ter um certificado. Nunca fiz isso. Tudo que eu sei sobre café eu aprendi com pessoas, numa conversa, no YouTube, em livros. Essa é a minha formação. E aí eu sempre falo assim, eu não sou capaz igual todo mundo que já estudou e que tem um título e não sei o quê, aprendeu com as pessoas mais renomadas. E aí hoje chegar onde eu estou, onde eu cheguei, e me traz mais segurança. De falar assim, não, eu sei realmente o que eu estou fazendo. E eu não preciso ou pensar no que eu estou fazendo, fazer o que eu estou fazendo, pensando no que os outros vão achar. Sabe? Eu não acho que neste momento eu preciso de uma validação externa. Esses campeonatos me trouxeram essa validação por mim mesmo. Sabe? Me traz essa confiança de que eu estou no caminho certo, eu estou fazendo do jeito certo, e
A meta agora é a gente continuar estudando, continuar evoluindo, continuar treinando, tem mais campeonatos pela frente e não parar. Porque eu acho que a gente não deve se conformar com o que a gente tem. Independente de qual seja a posição, qual seja o emprego que você tem ou que você não tem. Eu acho que a gente sempre tem que buscar algo mais. Isso faz parte do ser humano. O ser humano sempre tem que ter algo a mais para buscar, porque senão Isso é o que move a gente, né? A gente se move nisso. Então, eu acho que mais pra frente... Lógico, né? Agora que a gente chegou... Já conseguimos chegar em 4º lugar, a meta é continuar subindo, não retroceder. Então, agora a gente tem que batalhar pra chegar no pódio, né? Independente de posição, primeiro, segundo ou terceiro, eu acho que... Mesmo que suba um degrau de cada vez, eu acho que vai valer o esforço e é essa a meta. Eu falo que foguete não dá ré. Não dá então ré, a gente não pode voltar. Eu tenho essa frase comigo também. A gente precisa continuar indo cada vez mais alto, voando mais alto. Então, é isso. O objetivo agora é continuar crescendo, continuar aprendendo. Não dá pra parar do jeito que tá. E atuando, o que você pensa? Você vai continuar como barista? Você quer continuar trabalhando em cafeteria? Quais são os seus objetivos de atuação diária, né? Atualmente, eu não tô focando muito em... eu preciso ir trabalhar numa cafeteria hoje. Porque eu estou lidando com as coisas que vão aparecendo. Igual, eu tenho alguns freelas marcados, algumas coisas assim, então eu quero focar em lugares em que eu possa crescer. Então, hoje, eu não tenho essa pressa de conseguir um emprego para ontem. Porque eu quero entrar numa empresa em que eu consiga crescer em conhecimento. Então, só reproduzir. Não só reproduzir conhecimento, ou não só ter um salário muito bom, alguma coisa do tipo. Eu quero eu procuro um lugar em que eu consiga aumentar o meu conhecimento. É o meu objetivo hoje. Porque a ideia é subir mais alto, né? Então, foco hoje em conhecimento. É o meu foco. Então, profissionalmente, eu busco um lugar em que eu consiga desenvolver o meu conhecimento. Quando ele vai aparecer, eu não sei ainda. Mas é o que eu tô procurando. Você tá com quantos anos hoje? Tem cara de criança, mas eu tenho 28 anos. 28. E as pessoas sempre se assustam quando eu falo isso. Você parece mais novo mesmo. Ontem mesmo eu tava conversando com uma pessoa e ele falou assim, você é novinho, você tem 23, 24. Já tem um tempinho já que eu passei dessa idade. Mas eu acho que se eu fosse passar por tudo isso mais novo, por exemplo, eu não teria essa maturidade que eu tenho hoje. Eu acho que as coisas estão acontecendo no momento que elas devem acontecer. E estou sabendo até lidar com tudo da forma que está acontecendo. Muito bem, até. Então, eu acho que as pessoas ao nosso lado nos ajudam a chegar onde a gente chega, sabe? Então, por exemplo, a minha mãe é psicóloga. Então, acaba que eu aprendo muito com ela. Aprendi muito sobre psicologia com ela. Então, querendo ou não, esse lado meio da psicologia tá dentro de mim também. Por mais que eu não tenha estudado oficialmente. E isso me ajuda nas minhas apresentações, nos meus preparos. É imprescindível. Eu falo que as pessoas que vão participar de campeonatos, elas precisam de um psicólogo do lado. Porque lidar com a sua expectativa, com a expectativa do outro, com o nervosismo que vai chegar na hora, né? Tudo isso é um abalo psicológico muito grande. Então, um psicólogo do lado é Mãe, perfeito. Olha ele agradecendo aqui pra você. Tá agradecendo pra mãe dele, coisa linda, gente. É tão bom. Mas além de ser mãe, ela me ajuda também com várias coisas da psicologia. E acho que a gente consegue separar muito bem quando é a minha mãe e quando é a psicóloga que tá falando comigo, sabe? As pessoas falam assim, nossa, mas ela é só mãe, ela não vai saber separar as coisas.
É difícil mesmo. A gente não tá fazendo um trabalho terapêutico. Aham. A gente não tá fazendo um acompanhamento psicológico, que eu acho que é muito mais profundo. Uhum. E aí, nesse fato, eu acho que realmente você precisa de um psicólogo separado, coisas diferentes. Mas esse apoio de preparação para um campeonato, eu acho que ela consegue me ajudar muito bem, sem eu precisar de uma terceira pessoa. E aí, hoje em dia, eu não faço terapia. Mas eu sou a pessoa que prega terapia. Entendi. Então, eu não tenho como chegar pra você e falar assim, olha, eu acho que psicologia não é importante. Diante de tudo, eu já fiz terapia, então eu já sei que me ajudou muito. Diante do que eu vejo dos meus amigos que fazem terapia, então eu acho que isso ajuda muito ao seu nervosismo, ao seu dia a dia. Você pensar que você vai pra uma entrevista de emprego, por exemplo. Coisa simples Básica, até. E aí, o seu nervosismo pode te desclassificar daquela entrevista. E você só vai aprender a lidar com isso se você tiver alguém te apoiando. Uhum. Então, pra mim, um psicólogo do lado é o que eu recomendaria pra todo mundo. Além do coach, né? Tem o coach técnico, mas... É bom conhecer você, psicólogo. assim, pelo lado do Kelvin profissional. Você coloca um pouco um pouco não, você coloca muito de você, né? E eu vou até te fazer uma pergunta aqui que não estava no script aqui, quando eu imaginei conversar com você, mas além do café, do mundo do café, o que mais te dá paixão, assim, na vida? Pelo que você é apaixonado, o que você gosta de fazer, o que te faz feliz? Eu acho que no meu tempo livre, o que eu faço é filmes e séries, são minha paixão. Eu não largo por nada. Tanto é que, tipo, o meu inglês que eu tenho hoje é aprendido com filmes e séries, então não dá pra eu... É uma parte muito importante de mim. Aprendi inglês na marra, igual foi fazer café. Eu falei pra uma amiga, então, conheci uma pessoa que fazia legenda de filmes e séries. E aí, eu falei assim, então, como é que faz pra fazer isso aí? Aí eu falei assim, olha, eu não sei muito inglês, o que eu sei é o verbo to be da escola. E só. E aí ela, não, a gente vai estudando junto, a gente vai aprendendo. E aí eu aprendi as palavras, aprendi vocabulário, aprendi tudo isso na marra. Eu precisava traduzir. E pra traduzir, como é que você traduz sem saber? E aí, então, é uma coisa que te preenche. Me preenche muito. É um aprendizado muito grande. Qualquer filme que eu vá assistir hoje em dia, eu sou a pessoa que assiste mais filmes legendados do que dublados por causa disso, que é um aprendizado. Mas eu sou defensor também das dublagens. Acho que as dublagens brasileiras são muito boas. Desenhos dublados, então, meu Deus, que negócio maravilhoso. Dublagem brasileira. Mas é uma coisa que me preenche, além de café e comida. Eu gosto muito de criar coisas novas. Então, eu faço panetones para vender todo final de ano. Uau, numa marca minha. E aí, eu falo para as pessoas, olha, vocês aproveitem. Porque esse sabor não vai ter no ano que vem. Então, é único. É único, porque eu vou... É a sua inspiração para aquele momento. Eu vou cansar de fazer a mesma coisa sempre. Então, eu tô sempre buscando alguma coisa nova. As pessoas amaram o meu panetone de mirtilo com chocolate branco. Aí, ano que vem vai ter? Não vai ter, outro. Mas vai ter um sabor tão bom quanto. Então, eu tô sempre em busca de inspirações novas, de receitas novas, técnicas novas. Então, é uma das coisas que são as duas coisas que eu faço. Ou eu tô assistindo filme, série, ou eu tô vendo alguma receita, alguma coisa que eu possa usar mais pra frente. Nossa, bom demais. Você já testou alguma receita com café? Teve uma cafeteria que eu trabalhei, na época eu tava na faculdade ainda. E aí eu falei, então, eu tô fazendo panificação na faculdade e tal, eu posso fazer alguns pães pra gente colocar no cardápio? E aí o meu chefe falou, vamos fazer. E a gente desenvolveu um pão com café. A gente usava expresso na bebida, na massa do pão. Então, foi uma das coisas... Foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Comida mesmo, com café. Mas já fiz uma carne com café também. Pois Saudades. Eu tava falando disso porque eu conversei aqui com um convidado que ele falou que ele faz uma crosta e coloca na carne para assar. E aí, ontem eu tava conversando com outra convidada e ela achou interessante, e eu também achei interessante, porque eu nunca tinha imaginado isso, né?
dessa crocância, assim, desse, né? E o café, nesse ponto, assim, ele surpreende, né? Porque todo mundo pensa, assim, que ontem eu comecei, eu amo tiramisu, né? A gente pensa muito na confeitaria. Na confeitaria. Mas existe... Quando eu tava na faculdade, quando eu fui pensar, vamos chegar no TCC, vamos fazer o que no TCC? E eu já queria me preparar antes de chegar, de fato, a hora de fazer o TCC. E aí, uma das minhas hipóteses de TCC era receitas salgadas com café. Porque todo mundo pensa justamente nisso. Ou pensa num drink, numa bebida, ou pensa numa sobremesa. E eu sou a pessoa fora da caixinha, então eu queria fazer isso. E aí, só que aí chegou no final do, TCC, do curso, e aí não era um TCC escrito, a gente tinha que fazer um evento, que foi o nosso TCC. Então a gente fez um jantar com todos os nossos professores, que deram aula pra gente desde o primeiro semestre, e foi um sucesso também. Coisas que ninguém esperava, a gente fez. Que legal, que legal. Olha só, gente, o papo tá muito bom, o tempo passou assim, voando, né? E eu quero, assim, primeiro agradecer por esse bate-papo tão gostoso, Kelvin. Você é uma pessoa que tem um espírito mesmo inovador, inspirador. Eu tô, assim, realmente impactada com a sua maturidade diante das competições, do seu aprendizado. E você deixou aqui, tenho certeza, muita inspiração para quem está te ouvindo, não necessariamente para quem quer seguir essa sua linha, né? Mas é importante porque eu acho que isso nos alimenta, né? Então, eu espero ver você ano que vem lá no campeonato. Com certeza. Alçando cada vez uma colocação maior, quem sabe indo direto lá. Porque com essa força de vontade que você tem e esse talento e essa inspiração toda, eu acredito fielmente nessa conquista e desejo muito isso para você. Te emano aqui agora toda a energia positiva, né, para que você possa de fato conquistar o que você deseja, tanto profissionalmente quanto na sua vida pessoal, tá? E agora eu vou deixar um espacinho para você agradecer as pessoas que te acompanharam, né? Para você deixar uma mensagem final aqui para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. Tá. Na verdade, eu preciso agradecer a você por essa oportunidade. Imagina. Agradecer o meu coach, o Daniel, que teve um papel muito importante nisso. Eu não teria chegado onde eu cheguei sem o Daniel, sem a Ingrid. As pessoas que foram assistir minha apresentação de treino, vocês me ajudaram muito. A primeira apresentação que eu fiz, eu tava morrendo de medo de dar tudo errado e das pessoas não gostarem do que eu tava fazendo. E ver esse retorno desde aqui em Brasília até chegar lá no campeonato, para mim foi imprescindível. A Rodrigo, que me forneceu o café, eu acho que ele entende muito bem sobre café e fiquei muito na dúvida. Várias torrefações me procuraram pra eu levar o café e tal, e aí eu cheguei no final e falei assim, gente, eu vou ter que escolher. E aí é meio complicado você deixar... Você precisa fazer uma escolha racional, não dá pra levar só pelo pessoal. Porque se fosse pelo pessoal, eu levava um café de pra cada bebida. Mas a gente chega onde chega, em alguns momentos, com escolhas muito racionais. A minha mãe não dá pra deixar de agradecer, né? Esse apoio psicológico que ela me deu durante toda essa jornada. A Ju, treinamos juntos, então não tinha como. O crescimento de nós dois. Então, ajuda muito aonde eu cheguei. Acho que é isso. Eu queria só dizer que bebam mais café, abram a caixinha, abram a cabeça para experimentar café, porque as pessoas ainda têm essa ideia de que café é amargo. Café não é só amargor. Ele tá lá porque tem cafeína e não dá pra tirar o amargor na totalidade. Mas dá pra você tomar um café que tenha muito mais doçura do que amargor, sabe? Então, mas você só vai
experimentar isso, se você se abrir para essa experiência. Então, é isso que... Você vai experimentar a doçura do café se você deixar a doçura do açúcar. Exato. E sentir, né? É por aí. Então, tá bom. Kelvin, olha, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Para mim, foi muito importante ter você aqui e colocar isso. A sua edição vai sair não na ordem das gravações, ela vai sair como uma edição extra, para a gente aproveitar esse momento tão próximo do campeonato, para as pessoas realmente te ouvirem, né? E acompanharem aí essa emoção toda que você viveu, tá? E é isso aí, pessoal. Como eu sempre falo, o café sempre será a nossa melhor conexão. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.